Olá, vamos para mais uma dica básica para a redação do Enem e hoje nós vamos falar sobre a competência 1, mais especificamente um conteúdo chamado pontuação, né? Então a gente vai agora ver como é que a gente pode trabalhar a pontuação na redação do Enem, gente. Então, o método é o seguinte: eu quero que a gente entenda que as questões gramaticais elas podem e devem ser usadas numa produção textual. Não tem sentido alguém aprender gramática se não for para usar na produção textual ou na interpretação, tá? Então o método é o seguinte: está aqui esse trecho da redação do Enem, é uma redação nota 1000, inclusive estava na cartilha 2019, e a sua função é, agora você pausa aí o vídeo, olha o que está escrito e pensa onde que você colocaria ponto, onde que você colocaria vírgula nesses trechos, gente, tá? Então, a gente vai seguir para saber onde é que a gente vai lá. Então, a primeira coisa a se entender, a primeira vírgula, né, é o pontuação. Então, aqui, olha, na antiga Esparta, crianças com deficiência. Então, o termo na antiga Esparta, gente, já precisa de uma vírgula, porque aqui se trata de um adjunto adverbial deslocado. Adjunto adverbial, geralmente nas redações, dá uma ideia de uma circunstância de lugar, de tempo. Então, por exemplo, na antiga Esparta, no Brasil do século XVIII, na Idade Média, na Roma Antiga, tá? Então, são casos básicos de adjunto adverbial, os quais precisam de vírgula. Então, sempre que você deslocar um adjunto adverbial, você vai precisar de uma vírgula. Os gramáticos recomendam que a vírgula seja obrigatória quando o adjunto for longo. E aí o adjunto longo é a partir de 3 palavras. Nesse caso aqui, a vírgula já seria realmente necessária, tá? Próxima vírgula. Então, na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas. Bom, você já percebeu que aqui também precisa de uma vírgula, porque nós temos agora uma oração coordenada, explicativa, né? Pois, né, não poderiam ser guerreiras, tal e tal. Então, quando você for separar uma oração coordenada, né, assindética, de uma oração coordenada assindética explicativa, geralmente as orações sindéticas, ó, com a conjunção aqui, o pois, precisa realmente da vírgula, gente, tá? Então, né, entender que, geralmente, quando eu tenho uma conjunção, precisa da vírgula. Tá? Então, a causa aqui da vírgula é porque estamos separando uma oração coordenada assindética de uma oração coordenada sindética, no caso com a conjunção, tá bom? E aí a próxima vírgula, exatamente, após a palavra guerreiras, ó. Então, na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas, pois não poderiam ser guerreiras. Então, gente, ó, aqui essa vírgula aqui é exatamente porque o termo que vem depois, profissão mais valorizada na época, é um termo aditivo, é uma explicação que a gente vai colocar depois, é um termo quase que intercalado, né? É uma informação que se coloca mais, ó, né? Explicando a questão da profissão, de ser guerreiras, ó, profissão mais valorizada na época. Os termos adicionais, os termos aditivos, eles podem ser retirados da oração, da construção, e sintaticamente a construção continua perfeita. Observe, ó. Então, por exemplo, ó, pois não poderiam ser guerreiras. Pronto, não mudou a sintaxe do trecho. Vou até tirar aqui mais, olha aí. Pois não poderiam ser guerreiras. Pronto, então aqui você percebe que se eu retirar todo aquele trecho, ele não tem, né, não faz falta sintaticamente falando, faz falta na informação, mas na sintaxe não, tá bom? Por isso que é colocada a vírgula lá. Profissão mais valorizada da época. Se você observar aqui, olha, no trecho, você consegue entender que aqui, após a palavra época, você fechou o raciocínio, ó. Não tem mais como você entender, até porque ela fala assim, na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas, pois não poderiam ser guerreiras, profissão mais valorizada na época e na contemporânea. Já teria aqui
um contraste entre o termo na contemporaneidade e o termo na antiga Esparta. Não tem sentido isso aqui fazerem parte, esses dois trechos fazerem parte do mesmo período. Então aqui, gente, ó, ponto final aqui, ó. Pronto. Fechou o raciocínio, fechou a primeira informação. Isso é o que a gente chama de período, frase, tá? É a informação completa. E aí, continua, começa o outro período. Na contemporaneidade, você já entendeu que isso aqui também é um adjunto adverbial, a mesma coisa da antiga Esparta. Até porque ela faz um contraste, ó, na antiga Esparta e na contemporaneidade. Adjunto adverbial, gente, aqui, ó, adjunto adverbial precisa-se da vírgula. Mesma coisa, ó. Na antiga Esparta, vírgula. Na contemporaneidade, vírgula. No século XXI, vírgula. Na década passada, vírgula. Nos últimos anos, vírgula. Adjunto adverbial, deslocado, vírgula. Então, continuando. Na contemporaneidade, tal barbárie não ocorre mais. Olha aí, gente, você percebeu que aqui nós temos um outro caso, ó. Outro caso, da oração coordenada, ó. Aqui foi o pois, aqui vai ser o porém. Aqui, olha aí, a oração coordenada sindética, nesse caso agora adversativa, a ideia de oposição, de contraste. Ali eu uso a conjunção pois, aqui ela usa a conjunção porém. E já sabemos, vírgula nessas orações, tá? Continuando. Porém, há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, olha aqui, gente, ó, em especial os surdos. Mais uma vez, o termo em especial os surdos é um termo intercalado, mais ou menos como esse aqui, profissão tal. Termos intercalados, eles precisam de ter alguma pontuação. São 3 formas de eu pontuar termos intercalados. Ó, você pode fazer isso por meio de vírgulas. Aqui a vírgula teria dado certo também, em especial os surdos. Poderia ser, né, os parênteses, é o menos recomendado nesse caso, e poderiam ser, como está sendo, o uso dos travessões, gente, aqui. Tá? Então, vírgula ou travessões para intercalar os termos. Então, e se você prestar atenção, como no outro, eu posso retirar isso aqui, ó. Se você ler aqui, por exemplo, porém, há grandes dificuldades para garantir aos deficientes o acesso à educação. Então, isso aqui é um termo que eu posso retirar. Olha aí, interessante. Há grandes dificuldades para garantir aos deficientes o acesso à educação. É um termo intercalado, é um termo que acrescenta informação, precisa de ser colocado com pontuação, tá bom? E aí, o acesso à educação, o outro lugar que precisa de vírgula, você já percebeu onde é, gente, ó. É, exatamente, após a educação. Mais uma vez, ó. Porém, há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, em especial surdos, o acesso à educação devido ao preconceito ainda existente na sociedade e à falta de atenção do Estado à questão. Tá? Então, aqui está a pontuação correta, né, do texto. Tá? Vamos lá? Na antiga Esparta, adjunto adverbial deslocado, vírgula. Crianças com deficiência eram assassinadas, pois não poderiam ser guerreiras, profissão mais valorizada da época. Na contemporaneidade, mais uma vez adjunto adverbial deslocado, tal barbárie não ocorre mais, né, a oração. Porém, há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, em especial os surdos, o acesso à educação, devido ao preconceito ainda existente na sociedade e à falta de atenção do Estado à questão. Tá, gente? Então, você pode perguntar assim, Cleiton, mas aí, essa vírgula aqui após o porém não precisa? Gente, essa vírgula após o porém, ela só é necessária, ou só pode colocar, se o porém estiver iniciando o período. Ele não está iniciando o período, ele está fazendo parte do período ligando a oração anterior. Então aqui, se fosse ponto aqui, aí começasse com o porém, aí a vírgula poderia ser colocada, mas nesse caso não é necessário, tá bom? A não ser que haja casos em que o porém seja também intercalados. A gente pode ver isso no outro momento. E para finalizar, quer dizer que esse termo aqui, por exemplo, devido ao preconceito ainda existente na sociedade, gente, também é um termo intercalado. Ela poderia, se quisesse, colocar esse trecho entre vírgulas também, ou entre travessões, mas não é obrigatório, tá? Porque
não prejudica o texto nesse caso. Então, galerinha, é isso sobre a questão da pontuação. É um vídeo curto, rápido. A gente volta no outro momento com mais questões sobre pontuação. Abraço, até a próxima.